Olá, queridos. Iniciando agora a nossa live com a doutora Graciane Saliba para a gente poder falar de terceirização e sucessão trabalhista. Temas importantíssimos no dia de trabalho, não só para quem presta concurso na área trabalhista, bom, enfim, analista de TRT, magistratura do trabalho, como um tema importante também para a vida prática, para a vida real. Muitas vezes geram dúvidas aqui de como funciona o processo de terceirização, qual é o tipo de responsabilidade a gente pode ter no processo de terceirização e o que seria efetivamente a tal de sucessão trabalhista ou sucessão de empregadores. É o nosso bate-papo de hoje. Daqui a pouquinho já vou receber aqui a autorização de chamada, o pedido de chamada da Graciane para participar comigo, para a gente trocar essa ideia que eu tenho certeza vai ser muito produtivo, vai ser muito legal, beleza? Então, vamos aguardar agora aí. O pedido da Graciane já está aparecendo aqui. Vamos lá. Só um minutinho, a gente está só confirmando aqui a entrada dela. Olha ela aí. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Graciane? Tudo jóia. Muito bem. Então, vamos lá. E hoje tem um papo, estava conversando com o pessoal aqui, Graciane, que esse assunto, a terceirização e a sucessão trabalhista, apesar de ser um assunto muito importante para fins de concurso, não só, enfim, a área trabalhista como um todo, analista de TRT, procuradoria, magistratura do trabalho, mas é um assunto importante para o dia a dia também, você não acha? É verdade. Acontece em tudo, né, Sobral? E aí eu estava aqui pensando, quando você estava ouvindo você falar, terceirização, sucessão, e pensando, a gente vê terceirização em cada esquina. É verdade. E realmente isso começou na esfera administrativa. Quando a gente pega a história da terceirização, começou na administrativa. E aí foi levada isso para a iniciativa privada. E hoje acho que não tem empresa que não tenha pelo menos alguém ali terceirizado. E a gente vai comentar um pouquinho, aí daqui a pouquinho eu até vou falar um pouquinho, eu fico falando, eu chamo às vezes de pejotização. Porque para as empresas compensa muito mais ter um PJ do que ter um empregado. Sim, sim, sim. Mas eu trouxe aqui alguns casos, eu falei, vou deixar para o finalzinho para contar. Mas teve um julgado, e foi no finalzinho do ano passado, esse ano o pessoal continuou pedindo, de uma teoria, tentativa de uma aplicação de uma teoria de vínculo compartilhado. Eu falei, gente, essa para mim era o que faltava na Nossa, vínculo terceirização. compartilhado. Essa eu tô querendo saber então como é que é esse negócio aí. Pois é, mesmo depois de repercussão geral, ainda vem essa tentativa do vínculo compartilhado. Então, vamos lá. Posso começar contando um pouquinho de terceirização para a galera? Assim, eu vou trazer uma imagem do dia a dia, Graciane, que eu acho que essa é a ideia quando fala para alguém assim, pega um cara na esquina e fala assim, cara, o terceirizado é a tiazinha da limpeza, né? A tiazinha com a camisa de uma outra empresa, né? Trabalhando no local, fazendo limpeza. Tá, como é que juridicamente é esse modelo, Graciane? De onde veio essa história? Conta pra gente como é que funciona isso. Vamos lá. Gente, em regra, e aí eu vou falar aqui, eu quero todo mundo imaginando comigo. Em regra, o vínculo deveria ser bilateral, entre empregado e empregador. Sim. Não deveria existir outro vínculo. Mas foi trazido inicialmente para a esfera pública, como eu comentei aqui, numa lei de uma reforma que eles fizeram para poder dinamizar as relações na época. E aí, isso na década de 60, mais ou menos. E aí, depois que foi trazido, falou, peraí, dá para tentar utilizar isso. Vem dos Estados Unidos, onde eles utilizam, ao invés de ser o contrato bilateral, contratam uma empresa, contratam uma outra empresa que contrata, então, o empregado, o João, a Maria, o Marcelo, o Carlos. E aí, o que acontece? O intuito nos Estados Unidos era exatamente de contratar aquelas melhores pessoas, que realmente fossem especializados no assunto. E para isso a terceirização. Então o objetivo inicial era bom, né? Vamos dizer assim, né? Era excelente. Ia contratar os melhores. Ia pagar até mais do que se fosse o vínculo bilateral. Então, seria algo extremamente produtivo para o direito do trabalho. Mas aí veio, então, primeiro para a lei de vigilância bancária, e depois foi levado para toda a segurança. Vigilância todo mundo sabe que é terceirizado, né? E vigilante, todo mundo, a gente reparar, é fácil. Entrar no banco para sacar os vencimentos lá dos futuros servidores, que daqui a pouco vão estar ganhando lá seus 30 mil, né, Sobral? Que estão aqui conosco. E aí eu tenho certeza que eles vão lá e vão olhar e vão ver. Ó, esse aqui eu tenho certeza que é terceirizado. Porque começou na vigilância, realmente. Aí estendeu para toda a segurança. E depois foi levado para limpeza, porque compensava uma empresa contratar uma outra empresa de limpeza com seus vários empregados, porque o preço saía mais baixo, eles conseguiam comprar lá detergente com um preço muito melhor, desinfetante com um preço muito melhor. Então, até aí, eu ainda considero que é um tipo de especialização, Sim. ainda que não fossem salários tão altos.
Mas depois isso começou a se alastrar, viram que compensava. Por quê, gente? O principal ponto que eu vejo na terceirização, quando faz esse triângulo, então, uma empresa tomadora de serviços contratando a empresa contratada, prestadora de serviços, que contrata, então, os empregados, compensa, porque sai da convenção coletiva daquela primeira empresa tomadora de serviços. Então, vamos pegar um exemplo. Uma montadora de automóveis vai contratar a tiazinha da limpeza, né, Sobral? Ao invés de entrar na convenção coletiva da montadora de automóveis, é claro que eles não vão querer, contratam, então, uma empresa de limpeza que tem um salário muito mais baixo pela convenção coletiva. Um piso salarial muito mais baixo, muito menos benefícios, como, por exemplo, plano de saúde, muitos não têm, como auxílio funeral e por aí vai. Então, daí vem a nossa terceirização. E no Brasil, a gente não tinha nada na legislação que tratasse especificamente. Deixa eu voltar um pouquinho nesse ponto, que me chamou muita atenção isso. É porque eu sou casado com uma bancária, né? E aonde mais tem terceirização, Sobral? Eu queria te perguntar sobre isso, porque assim, as normas coletivas dos bancários normalmente trazem muitos direitos, né? Então, toda essa galera terceirizada de banco não tem acesso a nada desses direitos dos bancários de norma coletiva? Nada. E, inclusive, o caso que eu quero comentar aqui, que para mim foi assim, eu vou falar talvez seja decepção, porque aí depende muito a ótica que a gente vai dar, é exatamente bancário. Esse vínculo compartilhado que eles tentaram trazer para coibir, porque dá uma diferença muito grande, né, Sobral? Desde a jornada diferenciada, para o bancário e para o outro funcionário comum não vai ter, como os benefícios, que os bancários têm vários benefícios, piso salarial muito melhor. E o terceirizado não tem esse benefício. E aí, gente, observem o seguinte, como eu falei, não tinha nada na nossa legislação, veio realmente nas 3 últimas décadas do século XX, então a gente tem lá 1970 para frente que começou a avalanche de terceirização. O que a gente teve foi a súmula 331 primeiro do TST. Ou seja, uma súmula regulando o assunto no Brasil, né? Súmula legislando, né? E a gente teve também a Lei 6.019 do trabalho temporário, que é o que hoje a gente tem ainda. Foi modificada, então, pela Lei 13.429 de 2017, e então, aonde a gente vai chegar, que é na Lei 13.467 da Reforma Trabalhista. Reforma Trabalhista. E aí eu acho estranho, Sobral, por que não veio na CLT? Foi na lei. Modificou foi a Lei 6.019. Então, eu não consigo... por que não tem terceirização na CLT? Se vai legalizar totalmente a terceirização, se vai se regulamentar, o que for, que então, pelo menos, comente na CLT. E não. A gente só tem, por enquanto, a Lei 6.019 com as alterações da reforma trabalhista. Então, o nosso panorama normativo hoje é só essa norma? Por enquanto, sim. Estamos esperando ver se vai sair. Eu não acredito que vá sair, porque, para mim, a reforma trabalhista colocou uma pá de cal nisso. Apesar da jurisprudência ainda tentar dar uma sobrevida à ilicitude da terceirização em alguns aspectos, mas hoje o que a gente tem é a Lei 6.019, que é de 1974, com as modificações, inclusive da Lei 13.467, que é da reforma trabalhista. Liberou geral Sobral a terceirização. Porque então, hoje trouxeram acabou aquela discussão de atividade meio e atividade fim, né, Graciane? Exatamente. E foi exatamente isso que a Lei 13.467 trouxe. O artigo A, quarto B, quarto C, trouxe falando o seguinte, olha, pode terceirizar, atividade meio, atividade fim, qualquer atividade. Então, liberou totalmente a terceirização. Mas o que muitas pessoas não observam, Sobral, são alguns quesitos que eu gostaria muito que quem está aqui com a gente hoje vai aprender isso e para nunca mais esquecer. Sim. A lei traz o seguinte... Essa empresa, a tomadora, aí vem então a empresa que é a prestadora de serviços. Essa prestadora de serviços, ela tem que ter um capital social mínimo de R$10.000, se for no caso aí, de tiver mais de 10 empregados, até 10 empregados. Então tem que ter o capital mínimo, não é simplesmente chegar e falar, Sobral, terceiriza aí que agora eu vou te pagar aí como PJ. Não, você tem que montar uma empresa com capital social mínimo, senão a gente não poderia terceirizar amplamente. E muitas vezes, como os advogados não olham isso, no concurso acaba passando batido e esquece desse artigo. Então, é muito importante a gente lembrar. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que aquelas pessoas que saíram dessa empresa tomadora de serviços e aí elas foram demitidas ou por algum motivo não estão trabalhando,
até 18 meses não podem ser contratadas como PJ. Então, existe uma vedação. A lei falou, peraí. E aí, isso é uma faca de dois gumes, né, Sobral? Porque aí, se, por exemplo, a empresa tomadora despede a Maria, e aí a Maria era para ser uma trabalhadora com vínculo bilateral, mas oferece a Maria a proposta de ser terceirizada, a Maria não pode ser contratada, porque no artigo vem a vedação de que até 18 meses não poderia. Então, permitiu a terceirização, mas existem alguns requisitos, gente. Essencial, são dois artigos que eu acho que são fundamentais, que são os artigos 4A, 4B, 4C, os quartos e as letrinhas de suas ramificações, e o quinto também, que é importante, da Lei 6.019 de 74, Sobral. Tá. Então, assim, galera, pensou em terceirização hoje, não é mais só súmula 331. Tem que olhar para 6.019, especialmente os artigos 4A, 4B, 4C, e que me chamou bastante atenção você destacar essa questão da limitação temporal de 18 meses, né? Exatamente. Depois que passou 18 meses, eu posso contratar todo empregado que trabalhou ali na minha empresa. E observe que não é só, mas o Sobral montou uma PJ. Você não pode ser sócio da PJ se você trabalhou dentro da minha empresa em até 18 meses. Caramba, nem sócio. Então, tentaram segurar de todas as formas. Eu acho que foi uma grande modificação. Eu não vi, confesso que foi muito pouco debate em cima disso, da reforma trabalhista. O pessoal foi discutir honorários, foi discutir trabalho intermitente, e a terceirização acabou passando ali. Passando batido. Passando batido. Mas está aí, presente e com muita alteração, né, Sobral? Entendi. E a súmula 331, Graciane, ela ainda tem relevância para a gente? Pois é. Aí vamos então diferenciar, gente. Presta atenção no seguinte. Quando a gente fala na súmula 331, essa súmula da década de 90 no Brasil, e era o que a gente tinha. O TST ainda não fez uma reformulação das suas súmulas, desde a reforma trabalhista. Estamos ainda aguardando. 3 anos aí, eles ainda não tiveram um tempinho para poder fazer isso, não. E aí, assim, fizer, é claro que isso aí vai ser matéria que vai morrer de cair em concurso, né, Sobral? Não vai cair, vai despencar. Mas a súmula 331 continua lá, ela está vigente e ela traz o seguinte, que, primeiro, não poderia contratar para atividade fim da empresa. Seria para atividade meio ou atividades altamente especializadas. Isso fica questionado já, fica derrubado quando a gente traz a Lei 6.019 com a sua alteração, que permite expressamente contratar qualquer pessoa física ou jurídica para exercício de qualquer atividade na empresa, seja atividade meio, seja atividade fim, seja uma atividade altamente especializada. Então, a gente vai ter que interpretar a súmula 331 com muita cautela, porque não é tão direto assim. Mas o que eu gostaria de ressaltar da súmula 331? Lá fala que na terceirização não poderia ter a pessoalidade e a subordinação direta. Então, se essa empresa tomadora dá ordem diretas no João, na Maria, no Carlos, que estão aqui trabalhando, que são, na verdade, empregados da empresa prestadora de serviços, esse vínculo ainda pode se formar, mesmo falando que pode terceirizar qualquer coisa. Por quê? Porque a terceirização é quando não existe essa ordem direta. Então, se configura a subordinação direta, pode sim haver um vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços. Porque deixou de ser terceirização nesse caso, né, Graciane? Exatamente. Estou dando ordem direta para mim. E assim, como lembra, na vida prática, né? O que tem na de vida prática direta, é muito difícil não ter ordem direta. Porque assim, uma coisa que chama atenção, Graciane, porque eu reparava. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. A ideia é que, por exemplo, eu estou contratando uma empresa, né? Pensando na ideia de especialização, melhoria de atividade, eu focar na minha atividade fim, não ter que me preocupar com essas atividades. Tudo bem que hoje eu posso terceirizar a própria atividade fim, então esse argumento cai um pouco por terra. Mas, como assim, a ideia é eu concentrar minha energia onde eu quero, de fato, concentrar. E se eu tivesse que ter alguma interação, eu teria que me dirigir ao preposto da empresa para que o preposto, então, passasse o comando para o terceirizado. Seria isso, né? Exatamente. Porque você não está contratando a pessoa. Se estivesse contratando a pessoa, seria um vínculo bilateral. Então, acho que é isso que é a chave da questão da terceirização. É quem está dando as ordens. Então, em questões, em qualquer questão, inclusive aberta, em concurso, é muito importante esclarecer se há uma subordinação direta ou se não há. Porque se não há essa subordinação direta, qualquer terceirização se tornou lícita com a reforma trabalhista. Mas se há subordinação direta, pode sim questionar, ainda que seja permitida essa terceirização
ampla para qualquer atividade dentro da empresa. Nossa, então assim, acho que é importantíssimo a gente frisar isso, né? Porque conversando com os alunos, eles falam assim, a reforma trabalhista ampliou demais. E de fato, ampliou porque agora você pode terceirizar qualquer atividade. Mas a terceirização ela não deixou de existir. Porque se você der ordem direta, independente de você ter terceirizado uma atividade meio, atividade fim, vai configurar vínculo e automaticamente a terceirização cai, né? Exatamente. Legal, Exatamente. legal. Sobral, e aí, até para poder confirmar isso, eu queria até que o pessoal ficasse muito atento, porque às vezes como tem alguns advogados também aí que eu vi passando aqui conosco, é importante, inclusive, mostrar, peraí, a pessoa prestou serviço, foi antes da reforma ou se foi depois da reforma? Porque se foi antes da reforma, terceirização não era ampla. Não podia terceirizar a atividade fim. Então, a gente aplicaria a súmula 331. Se foi após reforma trabalhista, aí sim aplicamos a Lei 6.019 com as alterações da reforma trabalhista. Então, Nossa, é importante... lapso temporal. Exatamente. É importante a gente salientar esse lapso, né, Sobral? E aí, eu queria, então, até trouxe aqui, para não, esse eu não posso deixar de falar. Tive uma decisão no TRT, terceira região, que é aqui em Minas, e me surpreendeu que foi uma decisão pós-reforma trabalhista, uma decisão de finalzinho de 2019, que trouxe a Joint Employment. Até então, Não faço ideia do que é. eu nunca tinha visto aplicar. E a argumentação que foi trazida pelo desembargador que aplicou e agora ele aposentou há poucos meses, mas outros desembargadores foram convencidos pela teoria dele. Essa teoria é uma teoria utilizada nos Estados Unidos e ela produz um conserto mesmo para as empresas poderem ter uma melhor, e aí a gente pode falar que seria uma melhor gestão, uma flexibilidade de gestão. O que acontece? Eles têm um vínculo compartilhado. Tanto a empresa tomadora quanto a empresa prestadora de serviços compartilham o vínculo empregatício. Pagam junto todos os direitos, podem dar ordens amplamente. E esse caso, Sobral, foi inclusive no banco, porque o banco muitas vezes, por mais que tenham ali vários funcionários que sejam terceirizados, eles recebem ordens diretas do gerente geral, dos outros gerentes. Então, essa decisão ela veio, inclusive, numa caso de bancário, que comprovou que ele estava recebendo ordens de todo mundo. Como já tinha sido aprovado a tese de repercussão geral, a tese 725, que foi de mais ou menos agosto de 2018, já tinha sido aprovado isso, falaram, olha, que já tinha permitido a terceirização para todos os tipos de atividade, inclusive antes da reforma trabalhista, mas foi no mesmo sentido da reforma. Nessa tese no STF, eles já falaram, olha, pode terceirizar sim. E aí esse desembargador, que foi Eduardo Pepe Chaves, que a gente chama aqui, Eduardo Chaves, ele falou assim, então, peraí, se todo mundo está dando ordem, empresa tomadora de serviços e empresa prestadora de serviços, isso é um vínculo compartilhado. Se é um vínculo compartilhado, ambos respondem solidariamente. E aí ele aplica por um diálogo das fontes, o artigo 8º da CLT, em que permite a utilização do direito comparado. E traz essa possibilidade dos Estados Unidos, aplicando, então, essa tese dele da Joint Employment. Que o grupo todo poderia aí ter um vínculo compartilhado. Peraí, deixa eu ver se eu peguei. Nossa, então, prestadora... tomadora, prestadora, empregado terceirizado. Tá aqui. O vínculo vai com os dois, na verdade, né? Exatamente. Então, se o vínculo vai com os dois, as consequências do vínculo vão para os dois. Por isso que a responsabilidade seria solidária. Exatamente. Você sabe se já foi para o TST, Graciane? Você está acompanhando aí essa história? Eu até conferi aqui antes de entrar, deixa eu dar uma conferência. Eu vi que teve decisão no TRT daqui de Minas semana passada disso ainda. Então, não vi nada no TST ainda. Então, ainda está repercutindo em Minas. Ainda está repercutindo, tá? Caramba, está muito de olho nessa primeira decisão, a primeira decisão dele que eu vi isso foi no final de 2019. O pessoal está pedindo isso agora em 2020. Nessa primeira decisão, inclusive, ele decidiu isso, no meu ponto de vista, extra petita, porque não tinha sido comentado nem na petição, nem na contestação. Ele trouxe isso no recurso. E várias decisões que eu vi no TRT daqui de Minas é que não poderiam conceder essa teoria, aplicar a teoria do Joint Employment, porque não estava na petição. Ou seja, se tivesse na petição,
poderia ainda aplicar. Então, acho que é algo que vale a pena, porque como está sendo decidido, pode chegar ao TST, né, Sobral? É algo que pode ser uma casca de banana aí pra Não, gente. ainda mais que assim, quem está pensando em magistratura do trabalho, Graciane, está pensando em concurso para 2022, primeira fase. Provável que até lá esse negócio já tenha pipocado pelo TST, e isso aí com certeza, se uma tese dessa vingar, isso aí vai ser cobrado em prova. Mas assim, deixa eu fazer um papel de advogado mala aqui. Porque o que me chamou a atenção? Eu estou com a 6.019 aberta aqui, Graciane, né? Você citou aqui como referência. A 6.019, ela é expressa na responsabilidade subsidiária do tomador. Sim. Aí, o que eu estou pensando aqui? Como é que eu afasto esse comando normativo? Eu não sei se o desembargador chegou a colocar isso no voto dele, mas você entendeu meu questionamento? Se ele está me trazendo uma responsabilidade solidária, como é que eu faço isso à luz do texto expresso da 6.019 que diz que é subsidiária? Sim, porque do ponto de vista dele, ao invés de ter a tomadora e a prestadora, ambos são empregadores concomitantemente. Ah, entendi. Então é como se ele estivesse descaracterizando ali o A empregador. própria Falando, não, terceirização, todo né? mundo. Exatamente. E vem dentro da terceirização. O caso foi de um bancário, então acho que isso. Você sabe que isso, como bancário, acontece a todo minuto. Nossa, demais, né? Então Demais. é algo bem. Eu achei bem interessante. Eu levei um susto quando eu recebi essa decisão, porque de onde está surgindo. Eu estou até vendo que está aqui com a gente a Deise, que é uma grande amiga, desde que começou o doutorado comigo, e é uma grande advogada no Nordeste de Minas. E ela, inclusive, traz aqui que tem uma diferença entre terceirizado e empregado próprio. Qual é E essa aí, diferença? e se há uma mistura, obviamente, terceirização foi desvirtuada e presente a caracterização. E aí, porque o empregado próprio no vínculo bilateral, em que Sim, sim. realmente ele é empregado. E o terceirizado, porque não poderia receber as ordens, ele realmente está ligado a uma empresa prestadora de serviços. E aí, o que ela mostra nesse caso, foi desvirtuado. Então, está gerando um vínculo de emprego mesmo. Entendi, entendi. Só que ele Graciane, considera um vínculo compartilhado, né? Como é a palavra que ele usa. Não, essa expressão aí, você não vou deixar guardada aqui e vai ficar no radar, porque se esse negócio aparecer de novo e isso subir para os tribunais superiores, pode ter certeza, isso vai chover em prova. Mas, Graciane, você tocou aí na questão da pejotização. Vamos falar um pouquinho dela também? Explica pra gente Claro. como é que é essa história aí. Vamos lá. Bom, o que eu trato como pejotização? Se eu tenho uma empresa e eu tenho, por exemplo, alguém que faz os serviços de RH ali dentro da minha empresa, ao invés de ter o vínculo direto, bilateral com essa pessoa acaba constituindo um MEI, tão fácil hoje de ir lá e constituir o MEI, e aí ao invés de contratar a Joana, eu estou contratando o MEI, o microempresário individual, passou então a CPJ, é empresa, e esse MEI, na verdade, tem a Joana. A gente poderia ter isso como uma terceirização, e concordo que é uma terceirização, mas a partir do momento em que somente a Joana é a dona ali do MEI, e é ela mesma que vai trabalhar, inclusive com os mesmos requisitos, a gente pode ver o que a gente vai chamar de pejotização. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? A vantagem para a empresa, não paga 13º, não paga hora extra, não paga fundo de garantia, não paga, não paga férias. E aí, para a Joana, qual é a vantagem? Ela recebe muito mais dinheiro ali, e ela é empregadora, ela poderia controlar o próprio horário dela. Mas qual é a desvantagem? Será que ela realmente é uma PJ? Ela é uma empresa? Ou a gente está colocando uma pejotização simulada, uma fraude? Então, a gente tem que ficar atento, porque essa pejotização poderia estar ok, desde que seja uma terceirização, atendendo os requisitos da Lei 6.019. Mas a partir do momento que a gente utiliza só um MEI e continua exigindo, dando ordem, subordinação, pessoalidade, pode ter formação do vínculo, ainda que seja PJ. Eu acabei de lembrar de um caso concreto. Certa vez, estava no salão do cabeleireiro, né? Que hoje o salão de cabeleireiro é quase um parque de diversão, né? Porque faz muito mais que cabelo, né? É impressionante. Aí eu fui com a Mariana, né? Acompanhar ela, ela tava lá na esteticista, faz esses procedimentos que vocês mulheres gostam, que o homem não entende nada disso aí. E aí, ela começou com um papo de reclamar dos pagamentos, né? E aí, ela virou para mim e começou a me perguntar: ah, Marcelo, eu tenho direito? Aí eu olhei para a cara dela e comecei a perguntar. Eu falei: não, mas como é que tá a tua questão aqui? Você é empregada, carteira assinada, você é PJ? Ela: não, é sou PJ. Aí eu comecei a perguntar: você cumpre horário? Sim. Ele dá comando aqui sobre o trabalho? Sim. Você presta contas para ele? Sim. Aí eu pensei: cara, sem emprego. Né? Ela é simplesmente uma pessoa natural, pessoa física, né?
com uma PJ na frente, contratada por um salão. Aí eu fui perguntar para ela, falei, mas você trabalha nos salões também? Ela falou, trabalho. É tudo PJ? Mas é tudo PJ. Ninguém entra com carteira assinada mais aqui. É tudo PJ. Então, assim, esse fenômeno da pejotização, Graciane, eu tive essa percepção naquele dia e, pelo que eu vejo, assim, ele tem sido muito mais utilizado para poder fraudar direito trabalhista do que efetivamente você ter um contrato entre pessoas jurídicas ali, ou estou enganado? Concordo plenamente. Só mandar um beijo pro Fagner aqui, pro Pablo, que eu vi que entraram aqui dando um oi. Mas, Sobral, isso para mim é uma das maiores fraudes que a gente tem. E aí, quando vai para o judiciário, muitas vezes eles entendem, não, tá tendo é só uma terceirização, está ok. Mas e aí? Era exigido o horário? No caso dela, era. Ela tinha horário, ela cumpria horário. Ela estava recebendo ordens de alguém. Então, e eu vejo em todos os salões de beleza, praticamente todos assim que eu frequento, todos utilizam PJ. Ah, então você também percebe aí? Também, eu pergunto tudo. Pois é, que no Rio de Janeiro é assim. E aí um dia, inclusive, a dona falou comigo, você tá influenciando o povo. Eu falei, não estou influenciando, eu tô explicando para elas o que tem direito. Porque elas não têm férias, tipo, mas se quer sair para poder ir ver uma apresentação da filha no colégio e tal, não pode, tem que cumprir o horário. Ué, então você não é PJ. Então você é empregado. Então existe subordinação. E pode sim gerar o vínculo. Mas é muito complicado isso, porque a gente tem aquela lei do salão de beleza, né? Eu chamo de lei do salão de beleza, que possibilita que eles façam uns contratos, tipo um contrato de parceria. E aí o que eu sempre falo no salão é por que vocês não fazem esses contratos de parceria que vocês podem ter? Por que vocês continuam tentando contratar como PJ? E aí a maioria dos salões nunca ouviram falar nessa lei. Eles insistem em contratar só PJ. E outra coisa que me surpreende, Sobral, que isso não é mais só no salão de beleza. Isso agora estão em todas as empresas e também faculdades para pós-graduação. Então, a primeira coisa que eles me fazem pergunta em pós é, você tem PJ? É mesmo, Graciane. Para você ainda. Para mim! Então, acho que essa é a pergunta que você tem que emitir uma nota fiscal. Aí, às vezes, mas como assim? Eu só conheço uma faculdade de todas, assim, que realmente eu vou dar 3 módulos, 3 aulas, eles assinam anotam a carteira, dão baixa. E aí falam assim, mas vai sujar a carteira, porque fica um mês, são 3 aulas. Mas é a única faculdade que realmente declara que existe o vínculo empregatício. As outras todas hoje estão exigindo PJ. Não pode nem ser recibo. Entendi. Então, assim, você tem percepção disso no judiciário? Como é que tá? O judiciário tem sido combativo em relação a isso ou não? Está deixando passar? Como é que está aí, pelo menos em Minas? Varia um pouquinho de tribunal para tribunal. Tribunal de Minas, terceira região, ele tem uma característica muito peculiar, que a maioria das turmas tem uma teoria protecionista, de realmente proteção do direito do trabalho, aplicação da norma mais favorável, condição mais benéfica, princípio da proteção em geral. E aí, quando a gente vai para outros... Então, em Minas, tem dado vínculo em alguns casos, sim, desde comprovada a subordinação e a pessoalidade. Mas em outros tribunais, por exemplo, o Tribunal do Rio de Janeiro, eu tenho visto que eles têm confirmado que tudo ok na pejotização. Então, tem variado de tribunal para tribunal. A gente tem que ter muito cuidado com essa variação, porque o TST, ele não traz ainda a pejotização como um termo corriqueiro. Ele vem colocando tudo no balaio da terceirização, considerando como se tudo isso fosse terceirização. Entendi. Então, eu vi até que o Estevão comentou aqui que em redes de TV com artistas jornalistas já acontece esse fenômeno da pejotização, que é uma terceirização. Entendi. Graças, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que vai fugir um pouquinho da live, mas é porque eu acho que você vai gostar da pergunta que eu vou fazer. Ai. Olha só. Como é que... Porque você falou muito em pessoalidade de subordinação, e de fato a gente pensa nos requisitos do contrato de emprego, especialmente são esses que sobressaem mais. Mas como pensar em pessoalidade de subordinação em 2020 com uma CLT de 1940? E pensando principalmente quando a gente pensa agora que tudo é digital, né, Sobral? Pois é. Hoje tem youtuber, entendeu? Eu nem sei exatamente como é que é o youtuber lá. Hoje tem profissões que eu não sei o nome. O cara fala o nome pra mim, cara, eu não sei o que você faz, sinceramente. Porque a gente viu, né, pelo menos uma época, que profissão era torneiro mecânico, engenheiro, né? Enfim, essa galera aí, era o cara do comércio, ali da padaria. Hoje você tem profissão que você não sabe. Como é que fica, assim, a questão da comprovação de pessoalidade de subordinação, se aquela coisa de ordens diretas, hoje nem sempre são tão diretas assim. Não sei se você está conseguindo pegar aqui minha pergunta. E aí eu posso aproveitar e falar até da habitualidade, que também vai entrar, porque como é que eu bato ponto se eu estou trabalhando aqui dentro da minha casa? Nossa, é verdade,
Pois é. Então, eu acho que mexe, a estrutura está toda mexida. Gente, CLT é de 43. 43, nem o Sobral, nem eu, nem você aí provavelmente estava nascido. É E verdade. aí a gente tem uma diferença muito grande, porque a tecnologia entrou e facilita, e agora cada dia mais. Eu não acredito que as audiências retornem ao presencial nos próximos anos. Eu acho que a gente vai ter sessões telepresenciais, vai continuar, até ST principalmente, facilitou muito pra gente. Então, eu acho que a gente vai ter isso. E aí, quando sobrar o traz, e aí, como é que a gente vai falar de subordinação e pessoalidade? Lembre os Uhum, 5 requisitos. Eu sempre uso uma palavrinha sobre o SHOP para o vínculo empregatício. uhum, Subordinação, habitualidade, generosidade, pessoa física e pessoalidade. uhum, Subordinação é dar ordens àquela pessoa. Mas a subordinação que eu vejo é a subordinação jurídica, não de ser superior hierarquicamente, nada disso, mas de ter um vínculo com aquela empresa. Então, ela independe se eu estou recebendo a ordem por e-mail, por WhatsApp, ou se eu recebo por Telegram, independe dessa forma. Para mim, existe a subordinação quando eu estou fazendo uma atividade e que a empresa me direciona como deve ser feito. uhum. Então, vai muito mais dentro dos poderes do empregador, ali daqueles limites, direcionar mesmo, do poder diretivo dele, do poder regulamentar. Vai falar, olha, Graciane, eu quero tal serviço, tal horário, tem que entregar tal vídeo assim. Ok, para mim aí existe a subordinação. E a pessoalidade também eu ainda considero que existe, mesmo sendo hoje com tanta diferença, mas de uma forma que eu posso. Eu, Graciane, fui contratada pelo Sobral, por exemplo. Mas o Sobral quer que eu faça uma peça, por exemplo. Eu posso contratar a Camila, posso contratar o Pablo, a Júnia, quem está atrás de mim. Eu posso contratar outra pessoa, fazer uma terceirização em cima disso. E aí, nesse caso, o contrato dele é comigo. Se der algum problema, eu vou responder para ele. Então, a personalidade fica... vamos falar que ela vai ficar flexibilizada. Mas no sentido de que ela existe, porque quem responde para o Sobral, quando eu tenho que entregar uma obra, quando eu tenho que entregar um serviço determinado, sou eu. E aí, se eu contratei com os outros, eu com eles, a responsabilidade seria minha. Porque às vezes você nem vai saber que eu subcontratei esses serviços. Chegou E pronto ali. Pronto. Agora, como você exatamente. fez, E a lei exatamente. está permitindo isso, Sobral. Na lei 6.019, ele está permitindo que uma empresa contrate alguém e esse alguém faça uma terceirização. Então, estão ampliando totalmente. E aí, não poderia deixar de comentar do caso da habitualidade, que a questão que mais me falam é, ok, se pode ter trabalho a domicílio, se pode ter teletrabalho, como é que a gente registra ponto para Sim. provar a habitualidade? Uhum, O trabalho a domicílio, o teletrabalho, já teve a previsão no artigo 62 de que não tem o registro de ponto. uhum, E aí, se não tem o registro de ponto, quem vai fazer o horário e controlar o horário é o próprio empregado. Porque ele está numa jornada externa e aí está ali dentro daquelas hipóteses do artigo 62. O que uhum. isso seja problema é, ok, Sobral me deu 300 atividades. Eu vou ter que cumprir, porque eu combinei o prazo com ele. Mas e aí? Não tem hora extra? O entendimento é que eu não tenho hora extra. Porque se eu estou no artigo 62 e eu não tenho registro de ponto, como que ele vai me pagar hora extra se eu não registrei o ponto? Se eu não Uhum, tenho um horário determinado? uhum. Então, a gente teve uma flexibilização, né? Uma modificação. Tanto na subordinação, que hoje ela fica mais aberta, não é aquela ordem direta, quanto na pessoalidade e também na habitualidade, que fica flexibilizado o registro de ponto. Ai, meu Deus, vou insistir mais um pouquinho que tá ficando bom aqui. Olha só. Então, é porque você falou de domicílio, né? E o que mais tem gente agora é home office, né, Graciela? Sim, Então, deve ter sim. gente assistindo aqui que tá em home office. E aí, Uhum. não tem hora extra. Ai, meu Deus, tô trabalhando pra caramba. Mas e se o empregador, sei lá, de alguma forma, ele tá, apesar de não ter o ponto, ele tá utilizando de algum meio de controle tecnológico de início e fim de jornada? Aí, nesse ponto, Sobral, é uma discussão que eu tenho, que eu falei que eu ainda quero levar para tribunais. Porque aí, se há a possibilidade de registro de ponto, para mim, tem que ter hora extra. Não, não, eu não falei registro de ponto, não. Eu falei tipo assim, Não, ó, de controle de jornada, não controle, registro. controle. Por exemplo, 9 horas tem que estar online no WhatsApp Tem que falando logar. comigo. Exatamente. Aí eu tenho que logar. Mas aí vamos lá. Então, vamos lá, que agora também eu falei. Então, que eu vou começar a fazer a pergunta. Porque a gente tem aquela súmula do TST que fala que a utilização de BIP, de celular, não vai gerar hora extra. Não é Uhum, sobreaviso, né? uhum, E isso, para mim, eu questiono isso porque eu trato hoje o chamado direito à desconexão. uhum. O que quer dizer isso? Ah, Sobral tem um WhatsApp, pô, você vai receber mensagens aí de hora em hora perguntando, o empregador falando, Sobral, e aí?
Conseguiu fechar o livro? Conseguiu fechar a aula, a videoaula? Como é que tá? E aí você vai ter o tempo inteiro aquele controle. Então, se ele tem controle, que momento que você teve o intervalo interjornada? Você não descansou. Se você foi dormir, olhou o celular, 00:01, opa, nossa, tá me cobrando aqui, eu tenho que acabar de terminar. Você não vai ter o mesmo sono tranquilo. Eu confesso que eu levanto e falo, então vou lá e vou gravar esse negócio. Deixa eu ficar, porque você não tem o mesmo sono. Então eu entro nesse momento com o direito à desconexão, que é a nova corrente que vem começando no TST agora. Eu tenho direito, já está começando a chegar. Graças a Deus chegou lá, Sobral, porque eu tentei bater nisso até. Mas o direito à desconexão, quem está levando ele para lá, o Zé Roberto Freire Pimenta, que eu vi, o Maurício Godinho também eu vi que já começou com algumas falas nesse sentido, é exatamente eu ter o direito ao descanso, eu poder desligar. Então, se eu tenho direito ao descanso, se eu posso desligar, e se meu empregador me mandou mensagem além do horário, cai por terra a súmula que fala que não tem nem sequer sobreaviso. Vai gerar hora extra, porque eu estou trabalhando. Olhei a mensagem, então estou trabalhando. Cara, mas sabe o que eu estou imaginando? Eu já estou pensando processualmente. Como é que faz o cálculo dessas horas extras? Aí, para mim, é prova de quantas vezes você vai ter que abrir o WhatsApp e ir contando cada uma. Caramba, Graciane. Mas eu não vejo outro jeito a não ser isso. Entendi. Olha, esse papo aí, direito de conexão. Acho que esse já tá no TST então, né? Como você falou. Esse que já começou, assim, não vi julgado, mas já começaram algumas discussões de alguns ministros que eu já vi levantando isso em alguns artigos escritos por eles. Então, assim, para mim, dois aqui que já estão gravados na cabeça para não esquecer e acompanhar. Vínculo compartilhado, direito de conexão, né? Esses assuntos aí estão bem interessantes. Agora, Graciane, para a gente ir para o próximo tópico, eu vou pegar um caso concreto, né? Exatamente terceirização. Quando eu trabalhava lá em Cruzeiro, a grande fábrica da cidade é Yoshi Maxon. É uma fábrica de rodas e chassi. Faz chassi para Volkswagen. É uma multinacional, uma empresa gigante. Ela movimenta a cidade. E uma empresa daquele tamanho de milhares de empregados, tem um monte de terceirizado, né? Então, assim, por exemplo, quando você vai fazer uma penhora na Yoshi, cara, eu posso escolher o que eu quiser. Assim, o oficial de justiça, que ele é um parquinho de diversão, né? O que mais tem é coisa para penhorar lá. Aí, uma vez, eu fui numa terceirizada da Yoshi, né? E aí, o endereço era em frente à fábrica, né? Falei, nossa, em frente à fábrica, eu nunca vi uma outra empresa ali, né? Era um lugar ermo, assim, né? E aí, quando eu cheguei, era uma sala, né? Uma sala de, no máximo, sei lá, 30 metros quadrados, 20 talvez, com 2 mesas e cadeira, só. Então, o pessoal entender aquilo que a Graciane estava comentando lá atrás, de capital mínimo, né, da empresa e tal, exatamente por causa de empresas dessa natureza. Quando chega lá, você não tem nada, né? Literalmente, os caras somem, né? Mas aí, vamos pegar esse terceirizado, Graciane. Esse terceirizado estava trabalhando para essa prestadora de serviço, que sumiu, desapareceu. Mas é impressionante quando você volta lá na empresa, ele continua trabalhando na mesma função, só que agora tem outra empresa que é a empregadora dele. E aí, o que rolou nessa história? Porque acontece bastante na prática. O cara continua no mesmo lugar, ele só trocou a camisa. Mas ele continua trabalhando. Vamos lá. Vamos então tratar de 2 assuntos aí dentro disso. Primeiro, a empresa tomadora de serviços, que é a que tem dinheiro aí no caso, se essa empresa prestadora de serviço desapareceu, no caso, se a gente mostra que ela não tem nenhum bem, a responsabilidade da empresa tomadora de serviço seria subsidiária, a priori, sem entrar na sucessora aí ainda, que aí a gente vai entrar na sucessão. Mas se não conseguiu, e eu tenho visto a cada dia mais a dificuldade da justiça de conceder a responsabilidade subsidiária. Porque fala, mas você tem que esgotar todos os meios. Aí você publicou já edital, você tentou, e nada, a empresa não aparece. E aí o tempo vai passando, e o empregado ali esperando, reclamante. Mas, bom, se a outra empresa que veio agora, ela tá ali no mesmo local, com as mesmas cadeiras até os mesmos crachás, só muda o nomezinho ali, ou muitas vezes o mesmo uniforme que eles às vezes utilizam. E aí a gente pode tentar configurar o quê? A sucessão desse empregador. Só que a gente tem que ter cuidado na sucessão, é como provar essa sucessão. Porque para poder configurar uma sucessão de empregador para poder entrar com a nossa empresa, e aí a gente teve a venda em que momento, em quem que eu tenho de testemunha, muitas vezes, então é importante nessa a parte processual, vamos provar com testemunha que houve a sucessão, que alguém vendeu essa empresa com os empregados junto, porque a gente aplicaria 2 artigos da CLT, artigo 10 e o artigo 448 da CLT. E no artigo 10, inclusive, a gente tem a modificação da reforma trabalhista,
que no caso de sucessão de empresas, e aí, gente, reparem, eu já não estou falando mais da responsabilidade subsidiária, e sim da sucessão, considerando que essa empresa ela foi vendida para uma outra empresa e ela desapareceu do mapa. Essa sucessora, ela responde por todos os débitos. Então, simplesmente transfere tudo para essa sucessora. Deixa, comprove que houve uma sucessão. Então, todos os débitos são transferidos, vai pagar por tudo aquilo ali, como se não tivesse existido outra empresa, inclusive durante a outra empresa, como se não tivesse existido um outro empregador, vai ser como se fosse o mesmo. Então, a gente utiliza o artigo 10 e o 448. Ah, Graciane, mas quem tem dinheiro mesmo não é essa que sucedeu. Colocaram uma empresa quebrada lá, que não tem R$1. Ok. A empresa sucessora, a antecessora, tem dinheiro? Não, ela também sumiu. Ok. Então, vamos procurar quem? Os sócios. Os sócios atuais da empresa, da nova. Ah, os sócios têm lá um carro, uma BMW. Ok? Vamos então tentar buscar dos sócios. Ah, não, mas o sócio não tem nada. A BMW não está no nome deles. Então, os sócios retirantes daquela primeira empresa que saiu do mapa. E aí a gente pode fazer isso até 2 anos da modificação do contrato, se tiver tido um contrato, né? Senão, a gente teria que provar que houve uma sociedade de fato, que houve uma sucessão de fato. Então, dá para a gente aplicar aí, no caso, o artigo 10A da CLT, que veio totalmente modificado com a reforma trabalhista, que não era possível executar dos antecessores. A sucessora levava tudo. E agora a gente tem a possibilidade de executar, inclusive, da empresa que saiu e dos sócios retirantes também. Então, é uma novidade. Primeiro, a responsabilidade é da sucessora, quem sucedeu. Né? Exatamente. Se a gente não conseguir chegar na sucessora, a gente vai para a antecessora. Então, seria uma responsabilidade subsidiária. Responsabilidade subsidiária. A não ser, Sobral, que seja comprovada fraude. Aí é solidária. Tá. Então, sendo fraude, solidária, mas sendo padrão aquele empresa quebrada, né? A gente encontra bastante, por sinal, vou primeiro na sucessora. Não tem nada, vou na antecessora. Não tem nada, eu vou nos sócios da sucessora. É isso? Desconsideração da PJ aqui. E depois eu posso ir no retirante, mas observando o limite temporal lá de 2 anos. De 2 anos, isso. Eu tenho um caso concreto para citar. Olha só. Graciane, eu não sei exatamente onde eu me posiciono, assim. Na verdade, eu não gosto de me posicionar como, sei lá, protetivo ou empregador. Eu não gosto muito desses rótulos, sabe? Eu acho que uma coisa que o Herculano falou aqui semana passada, que foi muito legal, foi assim, o justo tem que ser justo. Tem que ser justo. Não importa. Se o empregador tem razão, o empregador tem razão. Se o empregado tem razão, o empregado tem razão. Assim por diante. O caso foi o seguinte, Graciane, vamos lá. Eu fiquei na justiça do trabalho de 2001 a 2008. Eu lembro qual foi a justiça que eu estava trabalhando nessa época. Eu trabalhei com ela de 2011 a 2018. Eu trabalhei com ela de 2015 a 2016. E aí, o que aconteceu? Quando a gente ia fazer a pesquisa patrimonial, você tem pesquisa de dinheiro, né? Bloqueio Bacen, pesquisa de veículo. E depois você pega a pesquisa de imóveis e pega o contrato social da empresa exatamente para ver quem foram os sócios que ficaram lá naquele período. Graciane, eu não me esqueço disso. Eu meti um Bacen, para quem não sabe o que é Bacen, é um bloqueio, né, de dinheiro, de um sócio. Vamos lá, o processo era 2015, né? O cara estava cobrando nos últimos 5 anos, né? Prescrição natural, trabalhista. Então, ele estava cobrando 2015, 2010, botando 5 anos para trás. Eu peguei um sócio, Graciane, que saiu da empresa em 1992. Porque a juíza entendia que todo mundo que figurou na história... Isso é real, eu não estou inventando história. Mas, claro, não vou citar nomes aqui. Porque ela entendia que todo mundo que figurou na história tinha responsabilidade. Cara, quando saiu aquele mandado, eu falei, não estou acreditando nisso. Aí eu fui cumprir. Aí eu fui lá na casa do cidadão. Falei, Marcial, você quer eu sou oficial de justiça. Oficial de justiça? Falei, cara, eu já sabia que ia dar problema, né? Porque, assim, uma característica minha também como oficial, o Graciane, que eu, particularmente, eu não gosto desse modelo nos tribunais. O oficial de justiça é um cara que só recebe mandado. Ele só vê isso. Eu sempre li o processo. Sempre. Queria entender a história, o que estava acontecendo. Exatamente para você também saber chegar na diligência. E eu já sabia que essa diligência o cara ia me receber com o capeta armado, né? Cara, não deu outra. Mas eu já fui na boa e falei assim, cara, isso é um absurdo. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, assim. Então, assim... Eu acho que, de certa forma, eu não sei, essa limitação... Eu não sei se a limitação de 2 anos é boa, mas alguma limitação tinha que ter. Porque tinha casos dessa natureza. Então, você pega um processo de 2015, cobrando aí prescrição de 5 anos, com o juiz mandando incluir sócio de 1992.
Então, eu não sei qual a tua percepção, Graciane, tá? Se tiver divergência, fica à vontade aí. Mas Uhum. esse caso, ele me chama muita atenção. Quando eu vi a reforma nesse ponto, eu falei, cara, tinha que ter Melhorou. uma limitação. Não sei se 2 anos é bom, mas uma limitação tinha que ter. Então, vou te contar que eu tive um cliente, na hora que começou a falar, não é possível que foi o meu. Mas a gente tinha, antes da reforma do CPC, de 2015, antes do novo CPC, né? A gente não tinha desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho tão clara, se ia ser como incidente, se podia fazer dos próprios autos, como é que seria feito. E aí chegou para mim um cliente correndo, desorientado, Graciane, bloquearam as minhas contas bancárias. Ué, deve ter sido um erro do banco. Não, falaram que é uma ação. E aí, gente, eu estou em Minas. É uma ação que está correndo no Rio Grande do Sul e de uma fábrica que eu fui sócio lá, não sei quantos anos, uma fábrica de tintas. Teve um acidente nessa fábrica e aí bloquearam meus bens na Justiça do Trabalho. Porque o juiz de lá entendeu que sequer precisava citá-lo para ele ser chamado. E é assim, bloqueia Simplesmente bloqueou. E aí o cara desorientado, porque ele ficou com todo o capital dele parado, tipo, não conseguia fazer mais nada, até ir o juiz analisar o pedido. Isso foram alguns meses. Isso me surpreendeu muito no Justiça do Trabalho. Claro que eu entendo que é relevante, o reclamante tem que receber, é muito importante, é essencial, a pedra de toque da Justiça do Trabalho é realmente a proteção do trabalhador, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um devido processo legal. Não tem como falar em Justiça do Trabalho sem devido processo legal. Ou então a gente vai falar que não é para esse processo. Aí eu tenho um procedimento de execução que a gente poderia falar que não tem ampla defesa nem contraditório, não tem princípios constitucionais. E isso decorre, então a sucessão está muito ligada ao tipo de processo que a gente tem. Se é um processo no Estado Democrático de Direito, e aí algo para a gente discutir horas e horas aqui, até onde pode ir o artigo 765 da CLT, até onde o juiz pode tomar as atitudes, qual é o limite da atuação do juiz, inclusive nesse caso de sucessão, Sobral, porque eu já vi juiz discutindo que não poderia aplicar esse prazo de 2 anos. Esse prazo, ele prejudica o princípio da norma mais benéfica de 5 anos de prescrição. E eu fico preocupada, porque eu falo, gente, isso causa uma insegurança jurídica. E aí, no concurso, que você vai responder? A lei. No concurso, a gente tem que ir pela lei, né, Sobral? Não dá pra gente ficar inventando, criando teorias e mais teorias, sendo que é importante, no momento, a gente atentar para a nossa legislação, inclusive para a Constituição. E aí tem juiz criando realmente, legislando e por aí vai. Então, assim, sucessão, pelo que você me indicou aqui, o assunto está bem normatizado, vamos dizer assim, né? Bem regulamentado, está na CLT, tem que observar a regrinha do sócio retirante, prazinho de 2 anos. Acho que numa prova, então, seria o mais seguro ir por esse caminho, né? Sim, é o caminho que 99% da nossa jurisprudência vem adotando, seguindo realmente até 2 anos da averbação do contrato, da modificação, a gente vai ter esse caminho. Podendo, inclusive, então, cobrar do antecessor. Só lembrando, então, que é responsabilidade subsidiária, gente. Não dá para executar o último lá porque viu o cara andando de carrão. Não dá. A gente tem que seguir a ordem do artigo, né? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, Graciane. Esse cara que está entrando no lugar, né? Vamos dizer assim, ó, eu encerrei um restaurante aqui hoje, né? Nessa esquina. Aí vou pegar assim, um exemplo bem gritante. Cara, no dia seguinte, eu fui lá, meti uma outra PJ lá, peguei os mesmos funcionários, o mesmo maquinário, o mesmo ponto, tudo, continuei. Eu acho que a sucessão fica meio gritante ali, né? Mas, conforme o lapso temporal vai esticando, né? E, de repente, porque assim, pelo menos eu tenho essa percepção, a sucessão, acho que essa é uma da beleza do dia de trabalho, né? O dia de trabalho é muito prova, assim, dia a dia. O que aconteceu ali? Me dá o detalhe. Não, ó, o cara que instalou aqui, instalou 1 ano e meio depois. Reformou tudo. Olha, ele ficou sabendo que tinha um cozinheiro bom. Aí contratou o cozinheiro, mas trouxe uma equipe. Esses detalhes influenciam para você configurar uma sucessão, certo? Sim, esses detalhes são essenciais. Porque para configurar uma sucessão que não esteja claro, que não teve um contrato de venda dessa empresa, então a gente vai para a prova testemunhal. E aí, não, mas 1 ano, 1 ano e meio, ou 6 meses que seja. Porque muitas vezes, Sobral, tinha uma super pizzaria aqui no local. Mas o proprietário faleceu. Alguém vai lá e compra direto. Vai dar uma sucessão.
o proprietário faleceu, ficou um mês fechado, um tempo pequeno, um mês, mas todo mundo sabia que aquele ponto já é conhecido, que era um local bom, e a pessoa decide alugar aquele mesmo local. Então aí é questão de prova. Foi sucessão ou não foi sucessão? Houve barganha aí entre os empregadores, o empregador vendeu para o outro, recebeu alguma coisa ou não? Foram apenas alguns empregados? Foram todos? Como é que foi o treinamento? Houve mudança? Isso é extremamente essencial para configurar a sucessão. Porque E senão não vai normalmente pega na configurar. prova testemunhal. Prova testemunhal. Então, assim, pensando na galera aí da magistratura, isso para prova de sentença é uma beleza, né? Para vir num caso concreto. E é claro, na prova de sentença não vai vir uma sucessão começou no dia seguinte, né? Não vai vir algo dessa natureza. Então, assim, vai ter que fazer a leitura ali, né? Data de audiência, ver o que está na prova de testemunhal. Porque, assim, se, né, deixando claro, estou querendo dizer que necessariamente vai ser sucessão, mas que se o candidato entender pela sucessão, ele vai ter que colher esses elementos de prova para poder amarrar o raciocínio, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Graciane, tem alguns casinhos aí peculiares que não rolam sucessão, né? Um que volta e meia o pessoal pergunta é doméstico. Como é que é a história do doméstico, né? Ah, ótimo. Vamos lá. Gente, doméstico, ele vai trabalhar em âmbito familiar, mas e aí não é simplesmente, mas eu vou trabalhar para a avó. Não, é aquele mesmo âmbito, aquele mesmo local. Então, em doméstico, a gente não aplica sucessão, até porque não existe uma empresa, a sucessão bem configurada para o trabalhador urbano, para o trabalhador que eu chamo de seletista, porque está ali na CLT. O doméstico é lei específica, lei complementar 150, e não é trazida a possibilidade de sucessão ali expressamente. Então, não dá para inventar, não tem amparo legal para sucessão no caso de doméstico, diferentemente do caso do trabalhador seletista. E é só importante também a gente lembrar que no caso doméstico, como o empregador é o âmbito familiar, vai receber ordens de todo mundo. É de todo mundo que está residindo naquele âmbito. É do filho, é da mãe, é do pai, é da avó, se vai todo mundo morando ali. Mas isso não é sucessão. É o próprio empregador, relação direta, contrato bilateral. Aproveitar que você falou disso, Graciela, deixa eu perguntar a questão processual aqui. Nesse caso do doméstico, tem 5 membros da família lá, todo mundo pede, um lava minha roupa, um bota minha comida. No polo passivo, pode figurar qualquer um? Pode, porque aí, nesse caso, na verdade, eu entendo que o polo passivo é de quem anotou a carteira. Se não teve anotação de carteira, aí, para mim, pode qualquer um, porque todo mundo estava dando ordem. Inclusive, qualquer um deles pode ser preposto na audiência. Então, para o caso doméstico, eu não preciso de uma carta de preposição. Qualquer ente da família ali pode ser. Então, considerando esse pensamento, se não existiu anotação na carteira de trabalho, qualquer um deles poderia figurar. E lembrando que a responsabilidade entre eles vai ser solidária, né, Solano? É isso que eu ia perguntar agora. Porque todo mundo na família. Chegamos à execução. Aí o que compareceu, não tinha carteira anotada, né? Enfim, tomou-lhe um bacen, o bacen deu negativo. Posso chamar os demais? Vão chamar todo mundo da família. Alguém vai responder. Pai, mãe, avó, tio, cachorro, todo mundo que tá ali. Cara, então vamos lá, Graça. Deixa eu ver se eu peguei tudo aqui, né? Ó, terceirização, né? Como modelo que você desenhou aqui. A questão hoje a gente tem uma normatização da terceirização que abriu as portas, né? Cabe terceirização de qualquer coisa. Mas isso não quer dizer que hoje a tomadora pode dar ordens diretas no terceirizado, porque se tiver configurar a pessoalidade de subordinação, vai formar vínculo direto e aí cai a terceirização. Isso. A responsabilidade, ela é subsidiária, né? Ela está expressa hoje no texto, mas tem que tomar cuidado com aquela história da tese do vínculo compartilhado, né? Ficar de olho nisso, antenado, se sair rolar, realmente, cabeças vão rolar, né? Literalmente, né? Ainda no âmbito da terceirização, pensando agora especialmente na prestadora, se essa prestadora desaparecer e alguém entrar no lugar, tomar os mesmos empregados, usar o mesmo local, seguir ali, só trocou o crachá, pode configurar a sucessão. A sucessão, a responsabilidade inicial ela é da sucessora, mas pode ser também da antecessora em caráter subsidiário. E se não pegar, eu vou no sócio da sucessora. E se não der, ainda vou no retirante limitado 2 anos. Exatamente. Tudo! E o direito à desconexão, hein, que pode cair. O direito à desconexão. E o direito à desconexão. Nossa, esse negócio é muito... Mas eu ainda estou encucado com isso, Graciela, porque eu estou com medo de que já está batendo aqui 1 hora de live. Né? E eu estou pensando assim, no caso, porque sabe, eu tenho visto isso, Graciane, né? Não tem essa das empresas respeitarem 9 às 6. Não, agora com WhatsApp, Telegram, é qualquer hora. É qualquer hora. Então, assim, foi o que você falou. Não tem, o cara tá aqui.
descansando, relaxa, depois, bum, toca o celular. Ai, meu Deus, o cara não tá descansando, né? Literalmente. Mas ao mesmo tempo, deixa eu também. Vamos lá, deixa eu piorar um pouquinho a situação aqui. Se a gente começar. Olha, eu não sei, tá me vindo a ideia à cabeça aqui agora. Se a gente começar a olhar também. Não. Não sei, calma aí, eu tô. Deixa eu tentar expressar o que eu tô pensando aqui. É porque eu vejo, de alguma forma, em caráter positivo o home office, sabe? Uhum. Porque o home office, eu trabalho em home office, né? E é maravilhoso eu ter com minha filha aqui do meu lado. Maravilhoso. Pelo menos no almoço ali, olhar ali um pouquinho. Eu lembro quando eu trabalhava em São Paulo, né? Passava metade da semana em São Paulo. Eu estava perto dela aqui. É muito bom. Mas também o home office, ele é muito difícil para você controlar o que é trabalho e o que é casa, né? Fica tudo Sim. meio misturado. E se Sim. teu empregador tá te dando comando ali o tempo inteiro, você vai achar que tua casa literalmente é só teu local de trabalho. Mas até que ponto a gente tem... Eu não sei se a pergunta talvez seja delicada demais ou estou funcionando confuso. Até que ponto a gente tem que tomar cuidado, e às vezes eu tenho um pouco de receio no dia de trabalho, de a gente às vezes dar um passo na proteção do trabalhador e destruir um instituto que em tese até seria positivo para ele. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, claro. Eu concordo plenamente, Sobral. E eu acho que por isso, inclusive, que veio no artigo 62 que o teletrabalho não teria registro de ponto e, consequentemente, não teria hora extra. Porque há uma confusão entre casa, trabalho, casa, e isso varia. Mas o que acontece? Imagina, por mais que você esteja com a sua filha, você está ali no final da noite, fazendo sua filha dormir, conversando, contando historinha para ela. E aí chega uma mensagem falando, Sobral, você tem que fazer isso, isso e isso. Será que você vai ter a mesma calma? Falar, calma, filhinha, fique muito tranquila, agora que o papai vai ter que trabalhar rápido. Então, a limitação que eu entendo que há é para tentar evitar o horário noturno, um horário extremamente fora de uma jornada habitual, para deixar pelo menos um descanso de 11 horas entre uma mensagem e outra. Entendi. Então, pelo menos um descanso aí de um tempo para ter realmente o direito à desconexão, o direito de não ter que olhar o celular. E, então, pelo menos tempo, o interjornada, é isso que você está falando? Pelo menos o exatamente, é pelo menos o interjornada. Para mim, é o interjornada. Porque eu estava pensando assim, qual vai ser o parâmetro, entendeu? Para a gente falar... Porque, assim, o Celso Antônio Bandeira de Mello, direito administrativo, tem uma coisa que ele fala no livro dele que é interessante. A Graciane, gente, ela ama mais... Adoro administrativo. Ela não quer admitir. Mas ela ama assim. Aí, olha só, ele fala como o seguinte, a questão das zonas cinzentas e das zonas de certeza, né? Cara, você tem aquilo que é certo, isso é aquilo que não é certo, e tem um meio do caminho. Uma mensagem de 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, meia-noite, a gente sabe que é uma mensagem desconectada. Tá, e se for 8 horas da noite? Qual é o próximo horário da mensagem? Oi? Mas que tenha um intervalo entre a última e a primeira. Sim, entendi. Não, o que eu acho legal é ter um parâmetro, entendeu? Para não ficar completamente fluido e ficar naquela, o juiz do Regional 4 decide de um jeito, o do 13ª Região decide de um jeito, do 11 decide do outro, entendeu? Então, vim com essa questão do interjornada, para mim agora ficou top, fechou o raciocínio. Porque eu falei assim, não, tá bom, mas aí qual vai ser o parâmetro para a gente poder definir essa desconexão? A gente define com base na interjornada. Exatamente. Eu sei que nosso tempo está estourado, Graciane, mas é porque eu gostei muito disso aí. Deixa eu insistir mais um pouquinho, você me permite? Claro! Mas olha só, tudo bem, vamos respeitar o interjornada, né? O interjornada são 11 horas? Sim. 11 horas, né? Beleza. Então a gente tem aí 13 horas no dia, né? Sim. O cara que trabalha em casa, ele não tem controle de jornada. Pô, quer dizer então que o meu empregador pode meter o pau durante 13 horas? Pode. Porque na empresa seria assim. Caramba. Se você estivesse lá no ambiente físico, ele ia estar lá com a câmera em cima de você fiscalizando. Está dentro do poder dele. Está dentro do poder fiscalizatório do empregador colocar a câmera para ver se Sobral tal não está trabalhando às 13 horas. Então, está dentro do poder dele de exigir o seu trabalho durante essas 13. Mas é claro que aí, dentro dessas 13, você vai equilibrar para trabalhar em 8 horas e, inclusive, considerando um intervalo para descanso, para refeição. Então, ele vai ter uma elasticidade ali, mas ele tem que ter um controle para não ultrapassar ordens em 8 horas. Ele não pode dar um volume de trabalho que supere as 8 horas. Apesar de não ter um controle fixo, né, da jornada. Entendi. Porque senão a gente volta naquela questão. Prova na Justiça do Trabalho, testemunha de que as ordens eram muito além do possível fazer em 8 horas. E aí configuraria hora extra, sim,
mesmo estando lá no Uhum. artigo 62. Entendi. E assim, como os meios eletrônicos, eles, em tese, todos eles são documentados, né? Ou seja, está tudo Sim, registrado. Então, nesse ponto, fica até mais, acho que não depende de prova testemunhal, né? Ele mostrar o registro lá, olha, mensagem da hora, mensagem da hora, mensagem da hora. Entendi. exatamente. Entendi. Cara, você quer fazer uma consideração final, Graciela? Porque se deixar, eu vou puxar outro assunto aqui. Ah, eu quero só agradecer. Eu já vi aqui que o tempo vai esgotar, mas eu queria agradecer por você permitir trabalhar esses assuntos que eu gosto tanto. São assuntos que vêm sendo crescendo aí, mas a gente não tem ainda nada determinado exatamente o que é. E são com Uhum. pessoas como você que a gente cresce, que a gente aprende, reflete a cada dia. Então, Sobral, eu queria realmente só te agradecer e desejar para quem está ouvindo a gente que tenha o nome lá na próxima lista de aprovados, hein? Por Porque favor, eu que tenho assim seja. certeza que quem está aqui agora com a gente são pessoas que estão dedicando, estão refletindo, estão lá questionando, opa, mas como que vai ser isso, esse negócio de controlar a jornada ou não, de poder receber mensagem durante 13 horas. Então, muito obrigada, estou aqui sempre, porque o bonde do Sobral não pode parar. E realmente você é muito, muito bacana e é uma pessoa que eu admiro, respeito e que eu desejo o melhor do mundo, porque você faz a gente se sentir assim. Você levanta a gente, você faz a gente ter vontade de estudar cada dia. Então, você é, para mim, um campeão, um cara que eu admiro, que eu gosto muito, viu? Muito obrigada. E aí, eu agora que vou registrar o agradecimento, gente, porque aí olha só como é que são as coisas, né? Você tem aqui do lado de cá, né? Um cara, vamos lá, exaustivamente esforçado, vamos dizer assim. Né? Eu acho que eu sempre falo, meu nome é Marcelo Sobral de Esforço. Um cara, tudo é na base do esforço. E assim, eu fico impressionado a que níveis esse esforço me leva, né? De eu ter do outro lado uma doutora em Direito do Trabalho, né? Que é uma pessoa que, enfim, dispensa apresentações, que manifesta essa admiração por mim, que ela sabe que é recíproca, né? Então, assim, é como eu digo, cara, o esforço, ele vai te levar para um lugar positivo. Eu não sei qual, né? Eu não sei qual, por exemplo. Eu achava lá atrás, Graciane, né? Quando eu comecei a minha trajetória de concurseiro, a minha ideia era ir para a magistratura, né? Eu sempre foi a carreira, assim, que me chamou a atenção. Eu até sou um cara que falei isso também com o Herculano na semana passada. Esse negócio que o pessoal fala assim, eu vou estudar para magistratura em PT. Eu falei, peraí, como assim? Só porque os dois são carreira típica? Um tem nada a ver com o outro. Eu não consigo ver o procurador do trabalho fazendo a mesma coisa. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque fica tudo carreira típica, mas tudo ganha 30 mil, mas não é pelo contra-cheque. Eu acho que carreiras como a magistratura MPT tem que ter vocação. Né? Tem que ter vocação. O juiz, vamos lá, juiz de trabalho, que não tem paciência para lidar com pessoa, pô, tá no lugar errado, né, Graciane? Porque a alma do cara é fazer audiência. O cara passa o dia inteiro fazendo audiência e lidando com pessoas. Então, tem que estar vocacionado para poder fazer aquilo ali. Mas, enfim, e aí, Graciane, eu mesmo fui um cara que eu tinha esse objetivo, e aí eu pedi a Papai do Céu, falei, Papai do Céu, me guia aí para onde que eu tenho que ir, e eu vim parar aqui, né? Hoje nem servidor sou mais, mas me dedico exclusivamente a estudar, 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 me dedicar. E graças a Deus, com todo esse esforço, pessoas como você cruzaram aí minha trajetória para me dar esse prazer de debater esse papo agora, e que eu espero que tenham outros, né? A gente vai ter depois aqui, quando o projeto começar no que vem, eu vou pegar aqueles bem cavernosos, assim, Graciane, joga pra gente Estou lá. aqui. Nossa, obrigada. E realmente, Sobral, a gente tem que fazer algo que faz os olhos brilharem e o coração bater forte. Uhum. Então, eu fui assim para docência e confesso, a primeira coisa que eu pensei foi fazer magistratura trabalhista. E acabei indo para Também pensou? docência e me encantando, assim. Então, acabei ficando docência aí para mestrado, doutorado, mas eu sou apaixonada com magistratura, respeito, e porque realmente eles têm que pensar. Então, é muito bom a gente ter quem queira magistratura trabalhista de verdade, que o coração bata mais forte, que a emoção Isso. seja verdadeira e que os olhos brilhem a cada julgado. Porque o cara da magistratura, assim, com todo respeito, eu como advogado, atuo em todas as justiças, estadual, federal, do trabalho, enfim. Justiça federal não é uma justiça muito da audiência, né? É uma justiça É. mais do papel, vamos dizer assim. Exatamente, é muito mais Eu de me lembro direito até, que de fato, né? esticando aqui a nossa live, já que tá esticando com a beleza, uma vez numa audiência, o Graciane, uma audiência da Justiça Federal, eu estava pela ré, e aí, conforme o advogado do autor ia falando, eu ia anotando, né? Porque eu ia anotando os pontos que eu ia bater de volta nele, né? Que tava tudo meio desconexo, eu falei, vou bater, vou derrubar tudo isso. A juíza só olhando pra minha cara, assim, a juíza não olhava pra outra, ela ficou olhando pra mim. Quando ele terminou de falar, a primeira coisa que ele falou assim, doutor, o senhor vai falar tudo isso aí?
Eu falei, não, doutora, fica tranquilo, eu vou demorar 10 minutos. Porque ela não tinha paciência para estar ali. Estava evidente que ela não tinha paciência. Agora, o juiz do trabalho, ele é um cara que vai lidar com gente o tempo inteiro. E vai lidar com gente de todas as matizes, todas. Vai pegar o mega advogado do mega escritório, vai pegar o advogado humilde, vai pegar o mega empregador, como vai pegar o pedreiro que está sendo ali como empregador. Então, assim, tem que ter tato, tem que saber lidar com gente e considerar, cara, que pessoas que estão ali estão querendo resolver os seus problemas. O fato é esse, né? Então, todo mundo merece respeito, todo mundo merece... Eu, como oficial de justiça, sempre tive essa referência. Olha, quando eu chegar à casa de alguém, quando eu vou peorar o bem, a pessoa vai falar, oh, que boa, que legal você aqui, não vi a hora de você chegar, tomar aqui um café, né? E nem por isso, ao longo desses 7 anos, eu tive qualquer tipo de problema. Pelo contrário, né? Até esses dias, o meu colega oficial de justiça, que eu já sei tem 2 anos, falou para mim, pô, Sobral, o executado aqui, o fulano de tal, mandou um abraço para você. O executado. Porque eu tratava ele muito bem, era aqueles clientes VIP, né? Quem sabe que tem o seu trabalho, né? Tá sempre lá, tá sempre lá. Mas eu sempre tratava ele muito bem. Então, assim, a gente ter esse tato de que justiça do trabalho é justiça de gente, né? Vai ter gente lá o dia inteiro, o tempo inteiro. Eu acho que ele ter essa vocação é muito legal. É verdade. Assim como Sobral, vocação então, peraí. Então, eu tenho que contar uma coisa. Tem um minuto aí ou vai cair, hein? Tem? Não, vambora, vamos lá. Então, eu fui fazer vestibular. Quando eu fiz vestibular, eu fiz medicina e direito. E eu tinha um irmão que fazia medicina e o outro irmão fazia direito. E aí meu irmão fazia direito, me perguntou, Graciela, mas por que você quer fazer medicina? Porque eu quero salvar vidas. Nossa. E aí ele falou, mas isso você pode fazer em direito? Eu falei, claro que não, direito, tem que decorar aquele código, vai de médico, não tá louco carregar, nem de jeito nenhum. E aí a gente discutindo, e esse meu irmão sempre foi muito apaixonado com o direito, ele é da área de direito internacional. E aí a gente discutindo, ele falou, olha, direito também você salva vidas, porque às vezes a pessoa chega ali com um caso, coloca nas suas mãos aquilo que é a vida dela. Pode ser uma relação de trabalho que ela quer provar por honra que trabalhou para aquela pessoa, às vezes dedicou a vida ali. Isso está muitas vezes, claro, está na mão dos advogados, mas também do juiz, porque ele tem que decidir ali naquele momento quem realmente tem direito. Então ele pode estar cerceando, ele pode estar frustrando o sonho de uma pessoa, ceifando uma vida, porque às vezes ela não vai mais se sentir digna se ela não conseguiu provar aquilo. Então eu acho um concurso maravilhoso e como você disse, assim, a vida acaba encaminhando a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, porque a vida é uma só, não dá para voltar atrás, não tem replay. E então eu desejo realmente que, eu sei da sua carreira, eu sempre te acompanhei há muitos anos, e eu vi quando o Sobral falou, não, agora eu não quero mais ser servidor. O quê? Eu li o relato, eu chorei de cá. Eu falei, como assim? Mas eu vi a sua paixão por lecionar e por ensinar essas pessoas e colocar a pessoa lá na cara do gol. Falei, agora é você, filho, que vai passar no concurso e vai escolher a carreira que você quer. Mas então, o seu trabalho é um negócio muito louco, né? Assim, o impacto na vida das pessoas que causa o magistério é um... Enfim, você sabe tão bem quanto eu, por isso que eu não sei explicar. Quem ama esse negócio aqui, ó, quem ama esse negócio aqui, olha, é difícil, né? Mas, enfim, é isso. Verdade. Amiga, beijo pra ti, então, fica com Deus. Um beijo, muito obrigada, um abração e um abração na família 3M aí, viu? Pode deixar. Beijo. Beijo, gente!